sou Aristides Cury, presidente da DVB. Quero dar, em nome da entidade, a DVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, da Fundação Brasileira de Marketing e do IRIS, Instituto de Responsabilidade Socioambiental da DVB, dar as boas-vindas a todos vocês. Primeiro, eu preciso fazer uma introdução. Pedir a paciência de vocês e a compreensão, porque esse é o primeiro live que a DVB vai fazer, que eu me lembre, na sua história agora, aqui da coronavírus. Então, eu quero primeiro contar com a paciência de vocês. Estou lembrando aqui daquele comentário que virou um jargão do Faustão: quem sabe faz ao vivo. Então, a gente está aprendendo a fazer ao vivo. Exatamente. Peço a paciência de vocês. Quero fazer um agradecimento especial às palestrantes. Eu não vou nominá-las agora, porque a nossa vice-presidente, a Cris Caligares, é quem vai fazer essa apresentação. Mas eu queria só falar um pouquinho do formato aqui. Então, primeiro, eu vou pedir para todo mundo colocar em mute, né, os microfones, para que a gente possa fazer a apresentação. Nós vamos ter um primeiro momento, é uma projeção de um vídeo de pouco mais de 6, 7 minutos, que é do ex-presidente Latif Abrão Júnior, que hoje, com muita honra, é o presidente do Conselho Consultivo. Nós somos eleitos na mesma Assembleia. E eu tive a honra de sucedê-lo à presidência da DVB. Então, nós vamos ver esse vídeo. O vídeo ele tem o papel de criar um ambiente onde nós vamos fazer as nossas apresentações, onde cada uma das nossas convidadas, sob a coordenação da Cris, vai fazer a apresentação. Cada uma a sua apresentação. Serão 3 apresentações breves, no estilo TED, em torno de um pouquinho mais de 7 minutos, e, ao final, nós teremos um tempo para perguntas e debates, inclusive as próprias palestrantes podem fazer perguntas entre si. A Cris também pode pilotar e fazendo as perguntas. Ao final, nós vamos agradecer a todos e eu volto a falar com vocês. Então, a gente espera que 50 minutos, no máximo 1 hora, que é o tempo que a gente planejou aqui de apresentação. Esse live está sendo gravado, então nós vamos depois editá-lo nas redes sociais, nas páginas, no site da DVB, e ele poderá ser compartilhado por todos vocês, por todas vocês. Eu estou falando todos, na verdade, aqui eu vou falar tudo no feminino. Desculpe aí, Vitor e Sandro, viu? Bom, todas vocês aí que vão poder compartilhar. Então, estou aqui no meu horário, já estou no meu horário. Então, é o seguinte, eu gostaria de, primeiro, já pedindo desculpas, eu já pedi a compreensão de vocês, nós tivemos um problema na hora de projetar o vídeo do Latif. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena improvisação, que é passarmos o vídeo no meu celular. Mas o importante é que vocês ouvirão a mensagem do presidente, e esse era o objetivo. Quando nós formos editar o vídeo da apresentação, naturalmente, nós vamos colocar o vídeo na íntegra, sem esse recurso do celular. Isso é só para a gente ouvir. Então, eu vou pedir a atenção de vocês ainda mais redobrada, para que vocês possam acompanhar o vídeo. Eu testei, ele funcionou. Então, vamos ver aqui. Cadê você? Eu queria cumprimentar pela reunião que será realizada pela Cristina, pela Tereza Cristina, nossa vice-presidente, presidente da DVB Mulher, que tem feito a diferença na DVB e cujas ações foram e continuarão sendo de muita importância na construção desse novo futuro. Minha cara Cristina, participantes desse evento, meu caro Aristides, nosso amigo, presidente da DVB, meus amigos e minhas amigas da DVB. Nós vivemos uma grande crise, uma crise sanitária e econômica, uma crise provocada pelo coronavírus, o novo coronavírus, e que causa uma doença um tanto quanto devastadora, que é a Covid-19.
que pressiona muito os sistemas de saúde, é o que se viu na experiência mundial. Esta crise é a mais devastadora desde 1918, da pandemia da gripe espanhola. É a crise econômica mais forte, com certeza, desde 1929. Então, nós estamos falando aí que é a crise mais forte, mais pesada, tanto de saúde quanto de economia, no século. É natural que nós nos sintamos inseguros, apreensivos com o nosso futuro. Mas nós temos a certeza da volta da normalidade, e isso é um bem. Nós só não temos a certeza de como será esse novo normal. Certamente não será como o normal que vimos vivendo até fevereiro deste ano de 2020. Com relação às medidas governamentais, eu não vou me alongar muito, eu vou apenas fazer algumas considerações que eu julgo importantes em termos de representação da nossa entidade. Em primeiro lugar, o que nós estamos vendo até aqui é uma absoluta falta de integração entre os vários governos, é uma absoluta falta de planejamento de como atacar essa crise, e as ações estão meio que à mercê de governadores, de prefeitos, etc., e do próprio Ministério da Saúde, que tem, no governo federal, não tem uma unanimidade de ação. Nós, como sociedade, intuitivamente, por sermos uma democracia, nós optamos pelo caminho da Organização Mundial da Saúde, que recomenda o não contato social, o afastamento social, e também as pesquisas que lá estão sendo desenvolvidas com base na experiência nos protocolos mundiais. E dentro do Brasil, é o que expôs e determinou o Ministério da Saúde. Quanto aos governadores e aos prefeitos, principalmente o governador aqui de São Paulo, onde estamos mais próximos, eles têm feito a sua lição de casa, porque eles estão na linha de frente, eles estão próximos da população e sabem aquilo que tem em termos de recursos da saúde. O positivo é que essa crise vai passar, e eu vou repetir isso. Com algumas semanas, nós vamos retomar as nossas atividades. Nós vamos voltar a vender em termos presenciais e vamos voltar a vender também, agilizando e impulsionando as vendas digitais, que ganharam um grande impulso desde a paralisação dos contatos, desde o fechamento das atividades não essenciais. Vamos voltar a vender. A venda é o motor da economia. Com relação às medidas econômicas, eu tenho algumas observações. E chamo aqui os nossos companheiros das demais entidades para que a gente possa criar uma narrativa única. Em primeiro, é preciso medir as ações. Nós todos estamos aprendendo com essa crise. Então, não basta criticar o governo A, B ou C. Eles também estão tateando. Estamos todos aprendendo. Mas somos pessoas experientes. Podemos trabalhar um pouco mais planejado, sem tantas atitudes erráticas, sem tantos achismos, não coordenados. As medidas governamentais são tímidas ao extremo por uma crise sem precedentes. Mesmo tímidas, elas não estão chegando na ponta, aquelas que devem chegar. Então, não adianta você falar que está preparando algo para acontecer daqui 3 semanas, porque daqui 3 semanas nós estaremos de volta. Eu não sei se nós precisaríamos do que precisávamos há 3 semanas atrás. Então, nós precisamos ter uma narrativa única, algumas lutas comuns. Então, apoiar o governo em todas as suas atividades. E quando eu digo governo, eu digo poder executivo, legislativo, judiciário. Chamar a atenção deles para que não chute um a canela do outro. E falar quando isso acontece. Não é? E evitar situações não explicáveis. Por exemplo, esse plano que foi aprovado na Câmara para compensação do ICMS e do ISS dos estados e municípios é um plano sem pé nem cabeça, é um plano político.
É um plano que vai onerar muito mais daquilo que foi causado pela crise. Então, nós precisamos ser contra isso. Precisamos dizer que somos contra isso, não o apoio aos prefeitos e aos estados, mas ser contra esta farra absoluta da ajuda. Porque na crise, além de você ter várias coisas positivas, negativas, dificuldades, você tem a farra da ajuda dos oportunistas e dos aproveitadores. Neste momento, nós esperamos que o governo e o poder, todos os poderes e os governos, se entendam e deixem de lado a política eleitoral. Que nós pautemos, todos nós, pela ciência, na busca de remédio e vacina. Que se proteja os profissionais da saúde e da segurança. Que a sociedade amplie as ações de solidariedade. Que se apure, em primeiro lugar, e apoie o que é a perda de emprego e de renda, e se recomponha isso. Que o governo legislativo não privilegie as eventuais perdas de governadores e prefeitos, além da medida daquilo que eles foram afetados pela crise. Enfim, a nossa posição é reconhecer e afastar as ações oportunistas dos agentes públicos e do setor privado. Precisamos preservar os dedos, que os anéis já foram, para voltarmos às nossas atividades e voltar o mais breve possível. Não voltaremos ao normal de ontem, mas aquele que certamente iremos construir com a nossa vontade, a nossa garra. Um grande abraço para vocês. Esperemos dias melhores a partir de agora. Eu queria cumprimentar... Bom, tem que cumprimentar mais. Vocês viram que o presidente, com uma propriedade que lhe é peculiar, um brilhantismo, ele colocou claramente o momento que nós estamos passando. Mas eu não vou entrar a mais no detalhe. Esse evento é da DVB Mulher. Então, eu vou passar a palavra para a Cristina Caligares, que me coube aqui no cerimonial, ver se eu acerto esse cerimonial aqui. A mim me coube a honra de apresentar a Cris, que é Cristina Caligares, Cris Caligares, mas o nome inteiro dela é Tereza Cristina. Ela é mestre em administração de empresas, com ênfase em liderança pela Unisa e pela Andrews University, lá dos Estados Unidos. Foi formada também em administração pela UVA. Ok. Especialista em marketing estratégico pela FGV. Master Coach pela Performa, isso. Com certificação da World Council Coaching, da Alemanha, e certificação convalidada também pela Florida Christian University. Ela é conciliadora e mediadora, cadastrada no Conselho Nacional de Justiça, professora de MBA e de cursos livres. É escritora, embora seja muito jovem, ela começou quase criança, ela tem mais de 30 anos de experiência como gestora, consultora, professora, palestrante e treinadora de pessoas. Ela entrou na DVB pelas mãos de Miguel Ignácios, que é vice-presidente do Conselho Consultivo, né, vice-presidente do Latifi, e nosso líder, nosso grande mestre. Foi nomeada vice-presidente do núcleo ADVB Mulher quando o Latifi era o presidente, e eu tenho a honra de mantê-la no cargo por seus méritos. Então, com vocês, a nossa moderadora, Cris Caligares, que vai fazer a apresentação, que desde já eu agradeço reiteradamente às nossas 3 convidadas. Eu vou ficar assistindo com toda atenção e no final eu volto para despedir de vocês. Agora, a palavra é das meninas. Vamos lá, Cris. Liga o teu microfone. Você precisa desmutar o seu microfone. Pronto. Boa noite agora. Muito obrigada, presidente Ari. Eu agradeço o tempo, a disposição sua e do presidente Latifi, em se fazer presente nessa reunião.
porque é muito importante. O Miguel também estaria aqui, se não tivesse cuidando, ele está enfermo, né? Mas já ele vai estar bem. Eu agradeço a confiança que o Latif teve e que o Ari tem tido em dar a oportunidade de manter este núcleo. Esse núcleo, eu penso que para quem está chegando agora, é importante compreender que a ADVB, a entidade, a Associação dos Dirigentes de Grandes Marcos do Brasil, guarda-chuva, assumiu junto à ONU um compromisso da ONU Mulheres, onde o projeto He4She, que são os homens apoiam as mulheres, e em decorrência desse compromisso assumido, vem mantendo este núcleo aberto, ou seja, estando eu à frente, ou qualquer outra estando à frente, o núcleo é mantido em obediência ao compromisso que a entidade assinou com uma representante da ONU, mulheres, dentro da instituição. Muito bem. Qual é a missão da ADVB Mulher? Antes e agora, com o compromisso assumido. O compromisso da ADVB Mulher é proporcionar conhecimento empresarial, seja qualquer o tamanho que seja dessa empresa, para que as empresas se mantenham abertas. Sabemos que muitas abrem e depois logo fecham. Isso não gera riqueza. Então, para que haja riqueza, precisamos ter conceitos colocados em ação. Os conceitos são feitos para que possamos aprender. Então, aprendemos nos nossos eventos presenciais e nesses eventos aqui na live agora. Então, cumprindo esse compromisso, nós vamos trazer hoje, estamos trazendo 3 mulheres, cada qual na sua atividade, que tem colaborado com as suas empresas, com as suas atividades econômicas, e que certamente aprende conosco e também nos ensina. Então, nós vamos assistir a Elza Tsumori, que eu já vou apresentá-la, que vai ser a primeira a falar, depois ouviremos a Camila e depois a Eliane. Então, essa é a nossa missão, estamos aqui cumprindo uma missão. Então, temos o He4She e as ações. Caso queiram saber mais desse assunto depois, será um prazer, eu mandarei tudo por escrito. E a entidade em si, a ADVB, em todos os núcleos dela, em todas as atividades, ela sempre fará menção deste protocolo assinado, deste compromisso, que é para nós um orgulho, é para nós algo que engrandece os negócios do nosso país. Então, nós teremos o roteiro, como o presidente disse, nós ouviremos as 3 e depois faremos as perguntas. Porque não haveria sentido de ouvir a Elza fazer perguntas e não ouvirmos a Camila, isso não seria produtivo, tá bem? As perguntas podem ser depois, quem quiser fazer pergunta pode mandar por escrito, olha, eu quero fazer uma pergunta, e nós liberaremos o microfone da pessoa, e assim nós vamos até o final. E eu espero que seja produtivo no sentido de parar e pensar assim, o que está dando certo para ela, na empresa dela, e pode dar para mim também, porque sempre essa é a nossa tônica. A gente sempre aprende com os outros. Eu costumo dizer que somos seres ensináveis. E se somos seres ensináveis, aprendemos uns com os outros. Tá bom? Então, eu vou apresentar a Elza Tsumori, que é uma especialista em marketing de incentivo, ela trabalha com marketing cultural também, uma especialista em marketing cultural, é diretora da Academia Brasileira de Eventos de Turismo, e aí eu não sei se é MICE, mais T Brasil, Senais, mais, mas é MICI, mais Isso, T mais Brasil, né? Ok, eu agradecida. É presidente da Fora Eventos,
é conselheira da AMPRO e está na DVB como vice-presidente, além de ser conferencista e consultora na área que atua. Se eu me esqueci de algo, ela mesma vai poder nos contar. Ela veio como uma profissional do mercado de eventos, ela vai nos mostrar o que está acontecendo aí nesse meio de caminho. Elza, a palavra está com você. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite. Eu vou entrar direto no assunto, para a gente ter um pouco mais de tempo depois para a gente discutir, né, para poder debater. A cadeia de valor de eventos, ela é hoje merecedora de muitos segmentos de atuação. Imaginem vocês um mercado de 936 bilhões anuais, você gerando emprego para 25 milhões diretos e indiretos, e com uma realização de 590 mil eventos anuais. Esse setor, para quem está dentro da DVB, vocês vão perceber a importância que é, e eu vejo hoje também muita gente da área de agribusiness também participando dessa live, e é importantíssimo o setor, porque ela não é apenas de entretenimento, lazer, esporte, mas principalmente são eventos de informação, de lançamento, de desenvolvimento de negócios, e muitos não se lembram que é um fator importantíssimo para divulgar a educação, para a disseminação da educação. Então, este setor, no momento em que houve a pandemia, foi fechado imediatamente, e nós vamos ter, provavelmente, muita demora para a retomada da forma como ela estava sendo atuante até o momento do fechamento. O que eu quero comentar aqui não é tanto como uma pessoa que tem uma empresa de eventos, mas eu vou mostrar um pouquinho o que nós estamos trabalhando neste cenário agora, até como entidade, e uma entidade que reúne série de outras entidades de vários setores de eventos. Então, eu acho que, neste momento, o que nós temos, e aí o Latif falou muito bem na abertura, é que nós temos uma dificuldade enorme de termos um fluxo de caixa, de ter realmente, fazer frente, principalmente, à manutenção das suas empresas de evento, quando a gente não tem a ideia de quando nós vamos reabrir potencialmente. E, nesse sentido, as entidades de classe estão trabalhando de forma muito unida, como jamais se encontrou uma união desse tamanho. Eu acredito que não é só o setor de eventos que está vivendo isso. Setores que são horizontalmente grandes, e no nosso setor de eventos, grandes ou mega empresas são muito poucas. A maioria é composta de MEIs, de autônomos, de profissionais, de pequenas microempresas. Eles estão sofrendo muito a passagem dessa pandemia. E eu acho que esse apoio que está sendo dado, ela é muito mais uma união da sociedade civil organizada do que do próprio governo. Mas eu acredito que, dentro desse panorama difícil que a gente está vivendo, existe também algumas coisas muito boas, porque eu acho que não há nada como a dificuldade para fazer com que realmente as pessoas se mobilizem, que as pessoas sejam muito mais criativas, que façam uso de tudo aquilo que existe ao seu redor para fazer com que o setor consiga ultrapassar com mais rapidez e, principalmente, se sentir muito mais preparado para enfrentar aquilo que vai vir. Com certeza, momentos como esse vai ser muito marcado por novas atitudes, por novos comportamentos, por novos costumes, e principalmente ações que devem ser orientadas no sentido da segurança, da sanidade,
do preparo para preservar o bem-estar de todos os componentes desta cadeia, para que realmente o mercado consiga, de novo, poder desfrutar dos seus eventos e das suas festividades. Eu acho que, nesse momento, eu gostaria até de comentar aqui que todo mundo fala muito no uso da tecnologia, que provavelmente o evento não vai ser mais da forma como era feito antigamente, ou até há poucos dias atrás. No entanto, eu vejo que é como aconteceu na época das outras mídias também, né? Quando começou a surgir a internet, todo mundo dizia que as outras mídias também iam acabar. Eu acredito que a somatória de tudo aquilo que nós tínhamos antes, visto de uma outra forma, mas com muito mais tecnologia também, principalmente como instrumento para que os eventos aconteçam de uma forma mais segura, mais cômoda, e também que consiga alcançar, de fato, os objetivos que precisam ser alcançados, isso vai ser, de fato, um componente que não vai poder mais ser aberto mão. Mas eu vejo também que, junto com isso, o mercado vai voltar também muito mais fortalecido, muito mais preparado, e a gente tem que, neste momento, cuidar muito das pessoas. A conexão que existe entre esse contingente enorme de profissionais que não podem, de maneira nenhuma, abandonar os seus postos, mas que muitas vezes não têm uma poupança para poder subsistir durante um período longo, todos nós somos responsáveis para que, de alguma forma, consigamos acolher, ajudar, e aí sim buscar o apoio do governo para que possamos ultrapassar esse período. Mas eu acredito também que existe uma força enorme por parte das empresas que estão, eu tenho conhecimento de muitos empresários que estão abrindo mão de uma série de vantagens que eles poderiam ter para repassá-los para os seus colaboradores, seus fornecedores, e também pensando muito de que forma trazer essa segurança no momento da retomada. Protocolos importantíssimos estão sendo estudados no think tank que foi criado com os melhores profissionais do setor de eventos, e até a semana que vem, com certeza, nós já vamos andar muito com algumas atividades que vão ajudar e dar segurança para que o mercado organizador, promotor e os clientes, principalmente, e aí eu falo muito das empresas que fazem parte da DVB, que são de diferentes setores e não podem prescindir de eventos de forma nenhuma, que tenham a segurança de poder retomar e, paulatinamente, trazer novamente o evento ao seu palco principal. Ok, obrigada, Elza, pela sua colaboração, aí falando da área de eventos, que é uma das áreas que tem sentido bastante, né, esse momento. Então, agora nós vamos passar a ouvir a Camila Macedo Soares. A Camila é a primeira vez que está no nosso meio. Eu estou muito contente por ter você aqui, Camila. E, como eu disse, o rosto ilumina. Parece que quando você chega, o sorriso dela ilumina. Não que as outras não tenham seu brilho, mas que tem gente que tem essa habilidade de uma forma mais imediata. Outras a gente vai, aos pouquinhos, vendo, ela vai brilhando mais. Mas então a Camila, que é sócia, diretora da Biomarketing, trabalha na área de agronegócio, né? Ela, ali falou que eu tenho 30 anos de mercado, a Camila é mestre já em comportamento do consumidor, né, ligada à inteligência de mercado pela ESPM, é graduada pela FGV em comunicação social, ela faz
hoje pós em inovação, design e estratégia. Ou seja, e veio aqui colocar toda essa bagagem de conteúdo e certamente a sua experiência para nos falar de um mercado que está, tem lados que estão bons e lados que não estão tão bem, né? Ou seja, o lado positivo e o negativo. Então, Camila, seja muito bem-vinda, muito obrigada. Estamos aqui para te ouvir. Cris, querida, obrigada, viu? Pessoas de luz se encontram, né? Não é à toa a nossa conexão, viu? Você é uma pessoa muito querida. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Eu agradeço muito a Cris, a Aristides, a DVD Mulher como um todo, minhas parceiras aqui, palestrantes, e a todo mundo, né, que está aqui nos assistindo. Eu vi várias carinhas conhecidas, depois dei um alô ali no chat para eu ver quem realmente é do agro. Ali já estou vindo. Tereza Ferreira, um beijo enorme para você também, viu? Bom, pessoal, eu sou Camila, né, como a Cris falou, sou da área de comunicação, mas vou me arriscar a falar um pouquinho aqui sobre os efeitos da crise, né, no agronegócio. Bom, o Latif falou muito bem na abertura, né, deste encontro, eu concordo com ele essencialmente que realmente uma das medidas mais eficazes para a gente conseguir sair dessa crise vai ser realmente a integração, não só do governo, como ele fala, mas também das cadeias produtivas, no meu caso, né, do agronegócio. E usar nada realmente como a dificuldade para fazer com que a gente mobilize e vá em frente para enfrentar os novos desafios, né? Tenho certeza que seremos muito mais preparados, e os eventos são realmente fundamentais, não só para o andamento, mas para a evolução da sociedade, né? O agro tem sentido muita falta dos eventos, se Deus quiser, tudo será breve, a gente vai poder continuar com os nossos eventos, nossos dias de campo, né? Bom, mas vamos lá, então, vou tentar passar aqui num cenário bastante rápido o que eu vejo de impacto que o agro está sofrendo, né, aqui neste encontro que a gente está tratando como médio, né, impacto, e também o que eu imagino para o nosso pós-pandemia, né, como que o agro pode sair dessa. Eu vou acabar falando com um pouquinho mais o viés da comunicação, né, que acaba sendo a minha área de atuação. Mas vamos lá, é impossível a gente começar falando sem citar a crise de petróleo que está acontecendo. Eu vou tentar ser bastante didática, porque eu sei que aqui tem muitas pessoas de eventos, de seguros e outros setores que não do agro, né? Mas a gente está vivendo uma crise muito forte mundial, que é a crise do petróleo. Na terça-feira, aliás, na segunda-feira já, nós vivemos uma queda histórica, né? A gente está falando até que o ouro negro, né, como é chamado o petróleo, virou pó. E o preço realmente reduziu a tal ponto que na terça-feira ele foi negociado abaixo de zero. E para vocês terem uma ideia, no início desse ano de 2020, o barril custava mais ou menos $70, ou seja, uma redução drástica. Mas afinal, né, por que a gente fala que isso afeta o agronegócio? Afeta diretamente, na verdade, uma das categorias, né, do agro, que é o setor sucroenergético, o sucro alcooleiro, que perde a competitividade com o petróleo neste preço. Afinal, né, o risco aumenta também diante da redução da demanda por etanol. Afinal, as pessoas estão andando menos de carro, mesmo os caminhões, né, apenas aqueles que precisam das atividades essenciais estão circulando, companhias aéreas com menos avião nos ares, e aí por diante. Então, realmente, oferta maior, demanda menor, impacto direto no setor sucroenergético e, infelizmente, ainda sem novidades de planos de auxílio do governo, tá bem? Um segundo elo bastante importante, que é a questão de hábitos de consumo alimentar, e aí tem a ver diretamente com a minha questão, porque eu, como a Cris falou, tenho mestrado em comportamento do consumidor, e realmente a gente tem visto um comportamento de consumo drástico nos alimentos, né? Está tendo uma crise de demanda por alimentos, as pessoas, elas estão, né, naturalmente perdendo seus empregos, reduzindo suas rendas, menos confiança no mercado, então, infelizmente, diminuindo o consumo de alimentos mais nobres. Por outro lado, aumento dos alimentos mais baratos, né, como arroz, feijão, ovos, frangos, etc. É isso que tem acontecido no mercado. Mero exemplo, o preço do arroz no Mato Grosso, né, que é um dos principais produtores do Brasil, está tendo valores extremamente elevados. Agora está próximo de 70 a saca no Mato Grosso, que isso jamais seria visto nesse momento, né, em plena colheita. Bom, um terceiro ponto bastante importante é a questão do cenário geopolítico mundial, né? Afinal, o que a gente está vivendo, né? A gente está vendo o mundo dividido aí em dois, né? A China de um lado, Estados Unidos do outro, numa guerra absoluta para ver, afinal, quem que vai sair como líder nessas próximas décadas, né, na questão da economia mundial. E, finalmente, o Brasil agora está vivendo uma chance muito grande, né? A gente está numa frente, né, mostrando o agronegócio como um dos principais setores que está segurando nossa economia, numa integração internacional cada vez mais efetiva, consistente e planejada.
Então, a gente tem uma grande chance aí de sair desse cenário pós-pandemia como o grande celeiro do mundo, que até então vinha muito mais numa intenção, agora realmente a gente pode aplicar como líder mundial, né, no agronegócio. E se isso não acontecer, infelizmente, a gente vai acabar ficando refém da China e dos Estados Unidos, dependendo, né, de qual economia vai agir mais rápido. Então, temos que entrar nesse bonde e aproveitar que essa chance de mais vantagem, né, que realmente aí na frente. Produção agropecuária. Bom, contextualizando, né, temos aí a visão do agro, a gente está no final de uma safra, colheita todo ano, safra recorde, aí a gente tem alguns erros, a produção normal, tem programas de produção bem incentivados pelas empresas, associações, cooperativas. Temos dois setores, outros aqui para vocês são realmente, talvez, estejam sendo primários, né, claro, energéticos, foi citado, né? O setor agrícola, tá, que está tendo uma redução grande, principalmente pela queda do consumo de certas, que é onde as pessoas consomem muito peixe, né? E a demanda por hoje também continua muito afetada, para vocês terem ideia, até o cenário que a gente tem a queda do consumo de 90%. Então, realmente, dois setores aí que já estão em alerta total. E por último, eu queria também falar, agora trazendo mais que a regulação, que quando o agro tem se movimentado, a gente tem comentado muito mais pronto, a gente já sabe que isso é o terceiro setor, né, e agora ele descer, é um custo bem limitado, mas a gente tem essa infelizmente, agora mais falando da sala segurando, está com uma comunicação poética, muito transparente, e cada vez mais conexão com a ansiedade e reduzindo, né, a ideia de informação que existe nesse ano, não existe, né, não é agro, né, o agro, tudo é agro. E aí, falando aqui, então, de como o agro está sendo tratado com o projeto de instituições mais práticas, né, e aí aparente de como está sendo o desenvolvimento do setor. Agora vamos como o que mais acho que tem três principais áreas de atuação do agro. Primeiro, que a gente estão falados, a gente vai sair agora, né, mas infelizmente não tem feito. Vamos muito possivelmente, pelo menos muito rápido aí, pós-pandemia, vamos continuar sofrendo. Vamos ver uma redução da demanda de alimentos mais tópicos, que eu já falei, já está acontecendo, deve continuar, né, as consumidores mais altas, a energia já era difícil, a gente tem mais recursos, feijão, alimentos mais baratos, ovos, essa é a presença de consumo, e também o Brasil é realmente destacado nesse Covid, né? O Brasil é extremamente estratégico para o agronegócio, a gente tem uma imensidão de terras habitáveis, temos água potável, então a gente realmente é muito estratégico economicamente e tem uma coisa aí hoje a gente tem esse debate atual. E o Brasil, realmente tem a chance de sair como celeiro do mundo, hoje a gente vai realmente referência essa economia. Então, aciona isso, que a gente faça um bom trabalho e saia como celeiro do mundo. Próximos passos. O que eu acho que o agronegócio deve fazer, né? O agro tem que planejar, na verdade tem que ter muito planejamento nesse momento, para que agora, durante a pandemia, como a Aristides também comentou, para que no pós a gente possa sair na frente, né? A gente está vendo uma queda no PIB mundial, isso é um fato, incontestável, né? O Banco Mundial fala uma recessão de 5%, os ministros, né, na reunião do G20 falaram uma redução de 5% a 6%, não deve mudar muito dessas projeções, né? China está falando no crescimento, mas de 1,2%, ou seja, muito aquém do que a gente estava esperando, que seria de 7%, 8%. Então, a gente tem que entender nesse cenário todo como que o agro vai estar posicionado e vai se encaixar, né, diante de todo o cenário. E, claro, com isso, planejar essa pós-pandemia de modo mais abrangente, unificando e articulando todas as cadeias produtivas. É fundamental, nesse momento, como a Latif falou na apresentação dela, a cooperação. E aqui, no meu caso do agro, eu falo na cooperação das cadeias produtivas. E não só para a gente, enfim, ser bem eficiente uns aos outros, mas também para ser mais efetivo, mais competitivo, agregar valor e brigar pelo mercado do cenário global. Cooperativismo, outro pilar de extrema importância nesse pós-Covid, tem que ser visto como ferramenta efetiva para a gente elevar a estabilidade econômica e social. Que mais? Bom, a integração do agro, né, na questão tanto vertical das cadeias, ou seja, sucro energético de ponta a ponta, quanto no horizontal das cadeias produtivas, ou seja, de carne, das principais grãos e etc., né? Então, a gente vai precisar
fazer realmente essa integração. Um outro ponto muito importante, isso vale não só para o agro, mas para todas as economias, que é a questão de ter uma liderança organizada e competência comercial. A gente precisa de líderes exemplos éticos que se comuniquem de forma clara, eficiente e competitiva, né? E a sociedade civil tem que ser cada vez mais organizada, né? O agro tem ido para esse caminho, tem se movimentado bastante, e a gente está vendo cada vez mais uma organização de política agroindustrial. Isso já é uma realidade. Bom, agora trazendo um pouquinho na questão de uma oportunidade que eu vejo também na minha área, que é a parte de comunicação e marketing. Primeiro, diálogo com a sociedade. O agro tem falado muito, e é como a Elza falou, né? Nesses momentos de pandemia, a gente acaba criando força e descobrindo, às vezes, novas habilidades. Então, o agro, que não tinha tradição na comunicação, agora está todo vapor. E o agro é lindo, tem muita coisa para falar, eu sou suspeita, mas realmente o agronegócio é um exemplo, é o que eleva a nossa economia. E todo mundo acaba sendo indiretamente agronegócio, né? Então, a gente tem que mostrar, é muita benfeitoria para a gente ficar quieto, a gente tem que mostrar o que o agronegócio tem feito, o que os nossos produtores, que são heróis do campo, né, têm feito, respeitando, né, a questão de levar alimento, levar vida, levar saúde ao consumidor final. Falando em saúde, segundo ponto que eu acho fundamental é que a gente foque no conceito de saúde, o agronegócio. O agro é saúde, sempre foi, alimenta a saúde, e eu acho que o agro tem que explorar isso. Isso tem sido muito falado pela ONU, né, que colocou saúde como um dos pilares de foco agora nesse ano de 2020, a própria FAO, enfim, várias outras entidades. Então, acho que realmente agora a gente pegar o conceito de saúde, que não existiria conceito melhor para exemplificar o agro, e realmente disparar na frente como agro brasileiro sinônimo de saúde. Por último, eu acho que a ciência, ela vai ser vista cada vez mais agora como esperança de salvação, né? A ciência, às vezes, era criticada, esquecida, agora todo mundo está olhando para ela como uma aliada, né? Como uma fonte para salvação futura. E o agro sempre foi pautado em ciência de ponta a ponta. Está aqui, por exemplo, a Bruna da Agrocria, que sabe o que eu estou falando. Deixa eu até ver se tem algumas outras pessoas, mas enfim... Agro é ciência, é pesquisa, é qualidade, é ética. Então, isso a gente tem visto muito, e o agro vai se aliar à ciência para sair dessa pandemia. Bom, acho que é isso, mais ou menos, depois eu fico à disposição para as perguntas, mas é isso, no sentido de como o agro vai ser impactado e as perspectivas que eu vejo aí para esse futuro do pós-Covid. Muito bem. Se alguém tinha dúvida do que é um diploma colocado em prática, a gente o soube hoje. Muito bem. Muito obrigada, Tereza, por ter indicado a Camila. Ela foi brilhante também, cada um no seu setor. Elza, Camila, minha gratidão. E agora quem é suspeita sou eu, né? Porque a Camila falou, eu sou suspeita. Eu também sou suspeita por apresentar a Eliane, porque também sou uma apaixonada pela área de seguros, foi meu berço, né? Então, Eliane Petean, ela é sócia de uma empresa de seguros, né, da Valseg, uma corretora. Ela também é graduada em comunicação social, como a Camila também é. Ela também é graduada nessa comunicação pela GV, né? E dentro da GV, ela fez um MBA em marketing e acabou fazendo uma das matérias dela na Universidade da Califórnia, né? Foi um curso de extensão em Business and Management for International Professionals. Espero que tenha sido isso, Eliane. E, na verdade, é ligada ao FGV Strong, né? E tem trabalhado aí há 30 anos no mercado de seguros. E hoje ela é uma parceira forte da Mongeral Able. Então, cabe agora a minha colega de mercado, vamos dizer assim, fazer essa votação aí no mercado que está bombando, como ela diz. Nem tudo é lágrima, tem quem vende lenço. Então, vamos ouvir quem tem vendido lenço aí nesse momento de isolamento, de Covid. Eliane, muito obrigada, viu, por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Sou muito agradecida, queremos te ouvir. Tá bom. Muito boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade e pela atenção. A pandemia do novo coronavírus, ele tem impactado diversos mercados e diversas empresas no mundo inteiro.
E a forma como essas empresas vão reagir e se adaptar vai ser decisivo na manutenção dos empregos e do próprio negócio. Muito dos negócios têm um instinto de sobrevivência, e os segmentos de seguro de vida é um deles. As respostas rápidas, assertivas e eficientes do mercado de seguros passam para a sociedade uma sensação de que estamos amparados. Um exemplo disso é a união das 26 seguradoras que se sensibilizaram e já se comprometeram a não excluir a cláusula de pandemia dos seus contratos de seguros de vida. Isso é muito importante. A demanda por seguros de vida, a demanda pelos planos de saúde aumentou muito durante a crise. E a tendência é que permaneça nessa alta ainda por muito tempo. Por quê? As pessoas estão com medo, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão preocupadas em como deixar as famílias assistidas se caso aconteça o pior nesse tempo. E o que é o pior? O pior é a morte. Pensar na morte, falar da morte, está deixando de ser um tabu. E é nesse contexto que o papel do corretor de seguros passa a ser fundamental. As pessoas, hoje somos, tá normal, para mim sumiu. As pessoas estão... Tá normal. Tá normal, pode continuar. Tá normal. Hoje somos mais de 100 mil profissionais atuando em todo o território nacional, gerando mais de 400 mil empregos. E a nossa missão, a missão do corretor de seguros, é levar justamente segurança, garantia, através de um planejamento financeiro. Graças ao conhecimento e ao uso das ferramentas digitais, o trabalho em home office se tornou mais ágil e eficiente, o que é muito relevante no momento atual. A plataforma que foi disponibilizada pela parceira MagSeguros permite que seus mais de 6 mil corretores acessem todo o portfólio de seguro de vida e de previdência privada de forma 100% digital, remota e com a maior segurança. Foi uma empresa que se adaptou e se organizou rapidamente para colocar à disposição dos seus funcionários todas as ferramentas e treinamentos necessários para que todos os setores da empresa funcionassem direitinho. Em uma semana, essa empresa estava trabalhando 100% home office. Dessa forma, conseguimos, nós, corretores de seguro, dar continuidade ao trabalho de despertar e orientar para a importância da proteção financeira nas famílias. A cultura do brasileiro ainda é muito olho no olho, e isso continua sendo possível através das salas virtuais durante as consultas digitais que nós estamos fazendo. As pessoas estão em casa, as pessoas estão com seus horários mais flexíveis, estão num ambiente familiar, o que favorece muito a tomada de decisão quando vai optar por um planejamento financeiro que caiba dentro do seu orçamento doméstico. Hoje, o seguro, ele é um produto acessível e muito moderno. Ele vai além das questões essenciais, que são aposentadoria, invalidez e morte. Hoje ele veio para atender e fornecer recursos para viver melhor e ter saúde. Temos produtos com perfil financeiro, com resgate da sua reserva em vida. E temos produtos direcionados exclusivamente para a proteção da sua saúde.
O tempo que era gasto no trânsito, na procura de lugar para estacionar, foi transformado em atenção e escutativa para as pessoas. Não temos receio de ligar para elas. Elas estão esperando essa oportunidade para falar, para mostrar, contar para nós o que estão passando e sentindo nesse momento de dificuldade. O isolamento e o distanciamento social trouxeram, de forma contraditória, uma proximidade que eu chamo de sentimento, um grau de empatia nunca antes experimentado. A pandemia vai mudar muito os nossos comportamentos, em vários setores, e o planejamento financeiro é um deles. Temos que atentar para a importância de contar com investimentos e reservas emergenciais. Quando oferecemos uma consultoria de qualidade, colocamos esse sentido nas famílias brasileiras e, principalmente, mostramos o quanto é importante o trabalho do corretor de seguros na vida deles. É um processo de mudança, de adaptação, e nós, com força, com fé, com trabalho, estamos superando. Acredite, vamos continuar superando e vamos passar por tudo isso. É assim que está o setor de seguros nesse momento. Agradeço a atenção. Fico à disposição para perguntas. Muito bem. Eu não vi nada durante o tempo todo, foi uma pena. Você ouvirá depois, porque, felizmente, estamos gravando, como o presidente falou. E teria sido uma perda se nós não tivéssemos. Sim. Porque Elza, Camila e você nos deram aulas magnas. E nós somos privilegiados, afortunados, né? E eu quero, inclusive, antes da sua fala, eu gostaria de ter feito o meu agradecimento mais uma vez pela Tereza Ferreira Sanches, por ter nos trazido a Camila, né? Porque a gente pôde compor de um mercado que a gente não conhecia. Todas nós que já estamos na DVB Mulher e na DVB há mais tempo, nós estávamos representadas pela Tereza, que é do agro, que sempre trabalhou, mas nós nunca tínhamos tido um contato mais próximo de ouvir dentro da DVB Mulher sobre. E sabemos que o agro tem eventos, o agro tem seguros, e isso nos mostra que essa cadeia que você falou e que a Rosa também colocou, e que a Camila também, e que todos nós sabemos, ela vai sempre ampliando, né? E você vê que acaba que tudo coopera, né? Que bom. Então, já ouvimos. Eu gostaria de perguntar para o Vitor se nós temos perguntas aí para elaborarmos de alguém que tenha feito, por favor. Talvez uma para a Elza, uma para a Camila e uma para a Eliane, não obrigatoriamente, fiquem muito à vontade para fazer as suas perguntas, né? E aproveitar também, acho que a gente está falando com pessoas da área de comunicação, aproveitar para dizer assim, gente, esse é um momento em que é muito importante nós observarmos o que estamos falando, o que estamos passando adiante, é verdadeiro ou não. Ontem eu conversava com o André Bertolucci e falávamos sobre fake news, que isso vira uma dor de cabeça, né? Então, é muito importante que nós tenhamos, como pessoas que lidam com tantas pessoas, a preocupação de, antes de passarmos as informações adiante, nós pudéssemos checar para não sermos disseminadores de vírus, porque fake news é quase que um vírus, né? Vai contaminando o outro e vai gerando medo, como disse a Eliane, instabilidade, né? O que será que uma pessoa vai dizer lá no mercado de agro, né, que a vaca foi para o brejo? O que será que vai acontecer? Né? Isso não pode acontecer, né?
Então, Vitor, você tem aí alguma pergunta de algum dos nossos participantes? Oi, Cris. Por enquanto, não. Tá, então eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Elza. Elza, você começou a sua fala falando conosco sobre o fluxo de caixa, né? É claro que nós sabemos que as nossas empresas, infelizmente, no Brasil, nós não temos a cultura de ter fluxo de caixa, nem caixa suficiente, às vezes, para suportar algum tempo. Ontem eu falei sobre esse aspecto na área pessoal, numa live, mas eu gostaria de perguntar para você, para o futuro, né? Nós estamos falando numa live sobre retomada. O que poderia, de uma forma muito breve, simples, nada científico que cause nenhum constrangimento, mas como você, com toda a experiência que você tem, né, você já passou por muitas outras crises no setor, o mercado de turismo e seguros, ele sempre é uma caixinha de surpresas, né? O que você poderia nos dar, quase que um conselho é bom e eu gosto, hein, aí? Qual o conselho, né, que você poderia nos dar, um ensinamento, porque não só a área de eventos, de turismo, mas todas as empresas que nós temos são pequenas, são médias. Como nós poderíamos nos preparar, caso a pessoa não tenha isso, para, no próximo momento, ela entrar ou sair de forma diferente com relação ao fluxo de caixa, ou de caixa, perdão. Ok. Eu acho que esse também já é uma resposta que poderia valer alguns milhões, né? Se tivesse uma caixinha ali, né, guardada, uma poupança, quer dizer, acho que o que diferencia muito de uma empresa de porte ou de até algumas empresas de médio porte que entende o que é um fluxo de caixa e tem também uma forma de negócio que consegue fazer com que do seu ganho consiga realmente criar essa forma de fazer com que a empresa trabalhe com 3 meses, 6 meses de folga para poder até fazer um planejamento melhor, isso seria o ideal de todo mundo. Só que não é isso que acontece, e principalmente aqui no Brasil, por uma série de contingência, e aí a gente fica perguntando o que vem primeiro, né, se é o ovo ou a galinha, porque, na verdade, o governo não ajuda para que as micros e as pessoas autônomas consigam gerar um fluxo de caixa melhor. Existe uma pressão do mercado por preço que faz com que muitas vezes as pessoas trabalhem com um preço mínimo, né? E existe uma pouca valorização, e eu acho que eu falo isso pelo mercado de eventos, que em vista de 20, 15 anos atrás, os profissionais são muito pouco valorizados, e muitas vezes isso vem pela entrada da tecnologia, não que isso seja a razão principal, né? Então, eu acredito que hoje, se você não tem um trabalho de imediato que possa realmente trazer um resultado para aquele mês, realmente não tem muito o que se fazer. Eu acho que precisa ter um apoio, sim. Hoje a gente está pedindo exatamente isso, que quem tem garantias para dar para poder pegar um empréstimo no banco é muito fácil. Agora, e quem não tem garantias? Né? Como é que vai sobreviver? Então, eu acho que para essas pessoas e empresas é muito difícil. Se não tiver um apoio do fornecedor, do cliente, de toda a cadeia de valores que faz parte do dia a dia dessa empresa, dessa pessoa, para se unir e poder se ajudar, não tem como. Tanto que uma das coisas que a gente está trabalhando muito é exatamente dizer o seguinte: bom, se você tem um cliente e o trabalho cessou naquele momento, que haja a possibilidade, que tenha uma negociação para poder fazer um adiantamento ou não parar de faturar naquele momento. Enfim, existem algumas formas
que têm que ser criadas para que realmente você não tenha um abrupto corte, inclusive, de fornecimento no momento seguinte. Então, eu acho que uma das coisas que a gente fala muito entre nós é essa união. Se a gente não se conecta uma com as outras, se a gente não tiver realmente uma ajuda mútua, vai ser muito difícil ultrapassar essa barreira agora, desses 2, 3 meses, que com certeza depois disso as coisas vão começar a voltar com um pouco mais de tranquilidade. E isso que eu vejo nesse primeiro momento. Eu vejo iniciativas, inclusive, fantásticas que acontecem em alguns lugares. Por exemplo, eles estão criando uma contratação, acho que foi na República Tcheca que eu vi hoje, dizer que as escolas estão contratando as profissionais de evento para poder ajudar a disseminar, a criar uma forma de passar o currículo nesse formato novo, no digital, ou até a forma de ensinar história, geografia, enfim, utilizar esses recursos tecnológicos ou até roteiros que possam ajudar os professores a trazer mais atrativo, uma coisa mais palatável para o pessoal poder aprender dentro de casa, por exemplo. Então, eu acho que existem formatos híbridos, né, que podem ser encontrados, mas exige muito criatividade, exige muito empatia por parte das pessoas. Perfeito, muito obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui para a Camila Macedo, que em dado momento, Camila, você, na sua fala, colocou que o cooperativismo ela é uma ferramenta efetiva para esse segmento. E aí a pergunta, sou eu quem faço, eu fiquei pensando assim, sempre as pessoas vêm do campo para a cidade, em busca de emprego. Há espaço para que aconteça o contrário, ou seja, você diz que o cooperativismo é algo que é uma alternativa, gera empregos, o agro está crescendo, né, como você mesmo colocou. Então, eu pergunto, seria uma ação, ou há algum indício, de que pessoas da cidade pudessem ser capacitadas e treinadas e levadas ao campo, até porque ele hoje é altamente mecanizado, né, precisa de engenheiros, precisa de uma série de, enfim, de profissionais. Há como se fazer isso de forma contrária, para que haja uma geração de empregos no fluxo contrário, que não do campo para a cidade, mas da cidade para o campo? Isso está, de alguma forma, acontecendo? O que você pensa em relação a isso? Camila? Ai, desculpa, me confundi aqui na tecnologia, Cris, mas apareceu aqui. Estava sem o áudio. Você ouviu o que eu disse? Ouvi, não, ouvi Ok. Não, ouvi perfeito. Então, eu não sei se é uma pergunta esdrúxula, mas eu fiquei curiosa quando você falou do cooperativismo. O cooperativismo, na verdade, ele rege todo o agronegócio, né? Eu sou muito, muito fã do cooperativismo, acho que ele pode realmente auxiliar aí na retomada pós-pandemia. Mas quando você fala... Estou ouvindo um barulho também. É o áudio do Roberto Cisne, está ligado. Fito, você poderia fazer um favor de... Bom, acho que deu certo, né? Mas vamos lá. Então, quando você fala, Cris, talvez esse sentido oposto, né? Porque a gente falou primeiro, houve um movimento no passado, realmente, onde pessoas... Agora, Camila, ativa seu microfone de novo, por favor. Eita, nossa. Agora foi, né? Foi. Tá, vamos lá, é assim mesmo, tá tudo certo. É live, né, Cris? Cris, mas vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, vamos embora.
Além do cooperativismo, você fala sobre esse caminho inverso, né? A gente viu no passado até a questão do êxodo rural, né? Então, as pessoas do campo se interessando, se motivando muito pelo caminho de ir para as grandes cidades, onde era realmente aquele mundo exuberante, né? Da tecnologia, do avanço, do estudo, da educação. Mas isso realmente já não é mais uma realidade, né? Agora a gente vê muito o caminho oposto das pessoas, inclusive a Jax, por exemplo, que é uma empresa de máquinas agrícolas, ela tem uma faculdade dentro, tá, da empresa, onde ela educa, claro, também tem pessoas do campo que vão para lá estudar, fica em Pompeia, aqui no interior do estado de São Paulo, mas ela educa para que as pessoas voltem ao campo, ou se vieram das grandes cidades, que vão para o campo, né? Então a gente realmente vê muito esse sentido inverso. E uma coisa que até uma das atividades, enfim, ações que têm sido mais discutidas no agronegócio é a questão da sucessão familiar, que é muito, muito forte no agronegócio, né? Então antes, os pais, né, tinham os seus herdeiros morrendo de vontade de ir para as grandes cidades, nas universidades e por lá ficarem. E agora não, o sentido realmente é inverso. O campo está sendo extremamente atrativo. Existe muita tecnologia, eu vi aqui até que alguém perguntou em relação à tecnologia, né, o quanto que, acho que foi a Mônica, né, o quanto que pode auxiliar, não só no agronegócio, mas nos setores também das amigas palestrantes aqui. Então, sem dúvida nenhuma, a tecnologia no campo, ela está sendo muito atrativa. Então, ela tem realmente trazido esses talentos aí das cidades para o campo. Espero que eu tenha te respondido, Cris. Eu fico à disposição. Cris, só libera o seu áudio, fazendo favor. Sorry. Quando eu coloquei a questão do cooperativismo, porque eu entendi que profissionais que não só aqueles que estão lá no campo mesmo, mas em cooperativa de engenheiros, enfim, de outros segmentos, de outras áreas do saber, que pudessem também, de certa forma, se reunirem para que gerassem os negócios lá. Foi nesse sentido que eu associei o cooperativismo, por isso eu coloquei dessa forma. Mas eu entendi o conceito que você colocou, eu só quis explicar nesse sentido. Entendi, Cris, mas só complementando, então, isso vale também para essa questão que você está falando, tá? O campo, ele tem se tornado muito atrativo, inclusive para cooperativas, muitas vezes, de outros setores. A cooperativas financeiras, por exemplo, acho que foram uma das primeiras que acabaram fazendo esse caminho inverso do seu campo. Perfeito. Muito obrigada. Agora, tem alguma pergunta para a Eliane? E se não tiver, tenho. Tinha uma pergunta da Mônica, que ela falou que ela é da área de tecnologia, e a nossa missão é facilitar as questões de demais áreas de negócio, eventos, agro, seguro, etc. O que vocês entendem que uma empresa como a minha poderia fazer para ajudar nas questões mencionadas, especialmente de retomada? É uma pergunta para a Eliane? É para a Eliane, para a Elza e para a Camila. Ok, então, se vocês concordam, eu vou pedir que a Eliane, se ela se sentir confortável para responder essa pergunta. Cris, tudo bem, Eliane? pede para o Vitor repetir para mim, porque o som dele estava péssimo, pelo menos para mim aqui. Vitor. Tá me ouvindo? Tá certinho? Agora estou, estava picotando. Ah, tá. Ó, a Mônica, ela disse, sou da área de tecnologia e nossa missão é facilitar as questões de demais áreas de negócio, eventos, agro, seguro, etc. O que vocês entendem que uma empresa como a minha poderia fazer para ajudar as questões mencionadas, especialmente de retomada? Olha, em termos da área de seguros, a parte de tecnologia, nós estamos, assim, nos habituando, trabalhando nisso, tudo que vier nesse sentido vai agregar, porque a volta, com certeza, não será como antes. Nós saíamos muito à rua. Agora, nós vamos otimizar o nosso tempo e vamos usar todas as tecnologias e as ferramentas digitais que estão sendo oferecidas. Quanto mais nesse caminho a sua empresa nos oferecer, será muito bem-vindo.
Acredito que os corretores de seguros, eles vão se adaptar, já estão adaptados, e estão usando, gostando, e vão ficar bastante tecnológico, como nós costumamos dizer. Então, o que vier nesse sentido, vem para agregar, e nós agradecemos. Perfeito. Então, o que me cabe, tem alguma outra pergunta aí mais, Vitor? Porque, caso não haja, eu vou devolver a palavra ao presidente, vamos despedir, eu vou devolver a palavra ao presidente. Só um minutinho. O Luiz Henrique, ele perguntou se vendedores autônomos em home office podem obter renda com venda online de seguros. Sim. Pode. Podem sim, e é um segmento muito utilizado agora. Alguma outra? Só essa. Ok. Então, mais uma vez eu agradeço. Nós estreamos a nossa live, né? A DVB como entidade e como núcleo. Esperamos que outras vice-presidências venham logo em seguida, tragam novidades para nós, cada um na sua área, né, no seu segmento. Então, obrigada, presidente Aristides, por nos ter apoiado, por ter sido o curador, como você mesmo se intitulou, neste projeto, né? Nós estreamos, foi um projeto desenvolvido com muitas mãos, nós nos organizamos, nós sonhamos, nós planejamos e nós realizamos. Nós quem? Todos nós, porque nós tivemos quase 30 pessoas assistindo, eu fiquei aqui olhando cada um que entrava, eu agradeço a cada um, mesmo os que tiveram que sair, voltar, eu sou muito agradecida. Eu costumo dizer que, para mim, que sou uma profissional que trabalha com pessoas, uma pessoa para mim é quórum, porque eu sou coach, então para mim é quórum. Então, para mim, ter 30 pessoas online foi muito satisfatório. Eu sou muito agradecida pelo tempo de vocês, porque, por mais que não, também tem os deslocamentos, mas vocês têm muita coisa a fazer. Então, obrigada por terem estado aqui conosco, porque, como a Eliane diz, e eu gosto dessa fala dela, o olho no olho, digital também acontece. Nenhum de nós está nos sentindo sozinhos, estamos nos sentindo sozinhos, estamos todos acompanhados, e muito bem acompanhados. Que bom que estamos aqui, né? Então, muito obrigada a todos. Presidente. Então, eu também quero endossar aí os parabéns que a Cris já formulou aí aos palestrantes. Com uma satisfação muito grande poder participar da elaboração dessa live. Eu te confesso que eu fiquei aqui me sentindo como um técnico do jogo no campo de futebol, que só falta querer entrar no campo para bater o pênalti, né? Mas eu tive que me policiar para deixar que esse evento fosse coordenado pela DVB Mulher, sob coordenação da Cris. Mas eu confesso para vocês que eu gostei tanto dessa apresentação, a maneira como vocês colocaram, partindo da realidade, na primeira palestra da Elza, uma realidade difícil, que é praticamente zerar a receita dos eventos, zerar de uma hora para outra. A colocação da Camila, que tem aí lados positivos, lados bons e lados ruins, lados em que pode ser possível continuar com uma receita durante a própria crise, durante a pandemia, mas alguns setores que sentiram mais. E como é que nós vamos sair dessa? Foi mais ou menos a colocação da Camila. E depois a Eliane, que é um setor que conseguiu, em função da natureza do seu negócio, se manter ativo durante toda a crise, sem sentir o peso que os outros setores sentiram da perda de receita. Tendo que se adaptar a essa nova realidade e tendo uma posição do setor, né, de continuar pagando o seguro, mesmo que a apólice
isentasse de pagamento, porque epidemia, força maior, poderia ser usado como um pretexto para não pagar o seguro. Então, isso foi uma posição do setor. Então, está muito bonito isso aqui. Eu estou vendo que o Luiz Henrique está presente aqui, o Luiz Henrique Miranda, que é o nosso assessor de imprensa. Eu tive aqui um insight, eu não sei se vai te dar muito trabalho, mas eu acho que nós vamos colocar esse tema na nossa próxima DVB News. Vamos ver como é que a gente consegue tantas informações importantes, a gente equacioná-las e resumi-las ao ponto das pessoas poderem tirar proveito da experiência que nós aqui tivemos. Bem disse a Cris, nós fomos privilegiados por estarmos assistindo ao vivo aqui, mas vamos permitir que pessoas que não puderam estar presentes e assistindo ao vivo tirem proveito da qualidade que foram as 3 apresentações sobre mediação da crise, inclusive o vídeo do presidente Latino. Então, como presidente da DVB, eu quero agradecer muito a todos vocês e dar uma salva de palmas para as meninas que se saíram tão bem. Muito obrigado. Então, até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. E fique em casa. Fique em casa. Quem puder, fique em casa.